Fala, turma, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as peneiras separadoras de partículas, muitas vezes conhecida como, por muita gente, conhecida como Penn State, né? Tem gente que conhece as peneiras separadoras de partículas por Penn State porque ela foi desenvolvida por essa universidade nos Estados Unidos, certo? Esse aqui é o conjunto de peneiras. Existem conjuntos com 3 peneiras e conjuntos com 4 peneiras, com furos diferentes de diferentes tamanhos, né? Eu uso normalmente na minha rotina a peneira com 3 partes: fundo, o meio e a parte de cima, certo? A gente encaixa uma sobre a outra. E o grande objetivo dessas peneiras é avaliar a distribuição de partículas de uma dieta, de uma silagem ou de alguma outra forragem. Quero saber se tem quantidade suficiente de partículas longas, quero saber se tem quantidade suficiente de partículas pequenas, certo? Na prática, para que a gente usa peneira de Penn State? Eu basicamente uso para 3 coisas. Principais coisas, a gente pode usar para mais coisas, mas podemos usar as principais que eu uso no meu dia a dia para isso. A gente pode avaliar seleção. Então eu pego uma dieta que eu forneci para a vaca, faço uma coleta correta de amostras ao longo do coxo, faço a peneira, vejo qual a distribuição da peneira, e depois no outro dia eu pego a sobra, faço a mesma coleta, passo na peneira de novo, vejo a diferença entre o que foi fornecido e o que sobrou no coxo. Normalmente, o alimento que sobra no coxo no dia seguinte é um alimento mais fibroso. As vacas tendem a selecionar um pouco mais as partículas mais finas, que estão mais relacionadas com os concentrados. Então essa é uma das aplicações dela, entender de uma maneira mais precisa, com um número exato, se está tendo ou não seleção das minhas vacas. Depois eu posso mostrar para vocês uma planilha onde a gente faz isso aí de uma maneira bem didática e esquemática, vamos dizer assim. Outro uso que a gente tem para as peneiras é para avaliar a mistura do vagão. Então eu tenho um vagão que vai distribuir comida ao longo de um coxo, certo? Eu pego, normalmente, depende do tamanho desse coxo, mas de 5 a 10 amostras. Normalmente a gente pega 10 amostras, uma em cada ponto do coxo. Eu tenho um coxo de 20 metros, eu vou pegar uma amostra a cada 2 metros, por exemplo, e vou passar cada amostra na peneira da Penn State, na peneira separadora de partículas, e vou ver a quantidade que ficou no fundo, a quantidade que ficou no meio, a quantidade que ficou em cima. Vou avaliar se essas quantidades estão semelhantes ao longo do coxo. A gente faz 10 pontos diferentes do coxo e vê o coeficiente de variação. A gente quer um coeficiente de variação de no máximo 2,5 nas peneiras do fundo e no máximo 10% nas peneiras de cima. Então essa é uma outra função bem bacana da peneira, que é avaliar mistura e qualidade de mistura da dieta total fornecida para os animais. Uma outra função bastante bacana que a gente usa bastante a peneira é para ensilagem. Quando a gente está ensilando uma silagem de milho, por exemplo, a gente pode ir passando a peneira, ver como está a distribuição nas peneiras e depois tomar a decisão de abrir o corte, aumentar o corte ou diminuir, ou fazer com que essa máquina que está cortando corte um pouco menor ou um pouco maior, certo? Em geral, para silagem de milho a gente quer de 5 a 10% na peneira de cima, certo? 45 a 65% na peneira do meio e 30 a 40% na peneira do fundo. Esse é um objetivo aí, meio que padrão para silagem de milho. Isso é claro que vai depender demais de qual máquina você usa para ensilar, de qual tecnologia que você consegue ter disponível para ensilar. E como que eu faço isso? O que eu preciso fazer para analisar uma amostra na peneira separadora de partículas? Então eu preciso da peneira, né? Claro, obviamente. Preciso de uma amostra, que hoje eu coletei, uma amostra de silagem pura, tem cerca de 500 gramas de amostra de silagem. Preciso de um recipiente para pesar, preciso de uma balança e preciso de um local para a gente fazer a anotação aqui da quantidade que ficou em cada peneira, certo? Então vou mostrar para vocês como que a gente faz isso aqui na prática. Vou pegar a peneira, encaixar bem as 3 uma na outra. Isso que a gente sempre, na mesma propriedade, é ideal que sempre faça a mesma pessoa, porque a força pode ser um pouco diferente. A gente tem que usar a força padrão então para fazer. Eu vou despejar as 500 gramas na peneira de cima, certo? Vou fazer movimentos para frente e para trás, 5 vezes em cada lado da peneira. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Então aqui eu acabei a primeira rodada, mas eu faço isso por 2 vezes em todos os lados. Então eu vou de novo. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Pronto. Tá separado agora. A gente vai ter as peneiras, a quantidade de volume de diferentes peneiras. Vou mostrar para vocês já já. Uma dica que vocês usarem no dia a dia, sempre tentem arrumar um lugar para vocês fazerem com uma mesa como essa, para vocês fazerem em pé. Experiência própria, eu sofri bastante fazendo essas peneiras agachado no chão, quando a gente passa o dia inteiro tentando fazer no chão, isso não é muito legal para as costas da gente. E uma superfície lisa faz com que as peneiras deslizem melhor e a gente consiga ter um resultado mais bacana aqui. Bom, vou pegar aqui a balança, vou tarar o recipiente que eu tenho aqui. Então a tara dele deu 16 gramas, eu vou tarar aqui e vou anotar aqui o que eu tenho. Então amostra, silagem. Vou colocar aqui peneira de cima, meio e fundo. Eu tiro ela aqui de cima, notem a quantidade que ficou aqui. Separar, limpar bem aqui. Vamos pesar. Bom, 19 gramas da peneira de cima. Aqui tem a peneira do meio, certo? Tudo isso aqui é da peneira do meio, né? Então vou pegar tudo bem certinho, pra gente poder fazer mais caprichado possível. $230. E agora nós vamos para a peneira do fundo. Sempre, pessoal, lembrar de conferir se a tara está aqui, ó, menos 17, continua na balança aí. Se essa tara perder por algum motivo, a gente acaba perdendo todos os resultados aí, ficando de maneira errada. $292, peneira do fundo. Olha que bacana aqui que fica a divisão, aqui a gente consegue ver claramente. Peneira do fundo, partículas bem pequenas. Peneira do meio, as partículas intermediárias. E a peneira de cima, as partículas menores, certo? Essas são as principais partículas responsáveis pela ruminação do animal, né? Promove a motilidade ruminal, faz com que ele tenha uma saúde ruminal maior. Nós vamos fazer essas contas aqui. Quanto que deu? Certo? Eu vou somar todas elas. Certo? 19 mais 230 mais 292. 19. 541 é o total. Então, se eu dividir cada uma delas pelo total, eu vou ter o valor em porcentagem. Então 19 dividido por 541 igual a 3,5%. Certo? 230 dividido por 541, 42,5%. E 292 dividido por 541, 54%. Eu sempre somo aqui no final para a gente ver se vai dar 100%, né? Então, só para a gente ter certeza que a conta deu certo. 54 mais 42,5
mais 3,5, 100%. Então tá certinho as contas. Então essa silagem de milho deu 3,5 na peneira de cima, certo? 42,5 na peneira do meio e 54% na peneira de baixo. Beleza, e na prática, qual que era o nosso objetivo aqui? Só para ficar claro aqui para vocês. De 5 a 10 aproximadamente na peneira de cima. De 45 a 65 na peneira do meio e de 30 a 40 na peneira de baixo. Então o que a gente pode ver dessa silagem? Que ela está um pouco fora dos padrões. O que principalmente chama a atenção nessa silagem aqui? Eu tenho uma quantidade pequena de partícula grande e tem uma quantidade muito grande de partículas na peneira mais do fundo. E por que isso aconteceu na nossa rotina do dia a dia? Como eu sei que eu sei que isso aqui aconteceu? Essa é uma silagem que foi feita com uma máquina que a gente chama de maquininha de uma linha, né? Que processa bastante a forragem. Difícil de quebrar o grão sem processar muito bem a forragem, certo? Então, esse é o principal motivo que acaba tendo uma quantidade maior de alimento no fundo, que foi feita com uma maquininha de uma linha que para processar o grão tem que processar muito a planta inteira. Quando a gente trabalha com automotriz, que tem um processamento de grão muito mais efetivo, muito melhor do que na maquininha de uma linha, a gente pode aumentar esse corte, certo? A automotriz tem um cracker, que é uma ferramenta, vamos dizer assim, que ajuda a quebrar o grão. Eu poderia ter uma quantidade maior de fibra na peneira de cima, certo? Eu trabalhando com uma quantidade maior de fibra na peneira de cima, eu garanto mais saúde ruminal para minhas vacas. A gente está falando de vacas que são ruminantes, que comem um volume muito grande de alimento, né? Então, elas têm que comer fibra. Fibra faz bem para o animal. Fibra mantém saúde, mantém longevidade. Então, numa silagem como essa, a gente vê que o volume da peneira de baixo é bem grande e bastante fino. Na peneira do meio intermediário e pouco na peneira de cima. O que a gente tem que prestar atenção na rotina? Nós temos que prestar atenção que provavelmente esses animais vão precisar de uma outra fonte de fibra. Vou ter que trabalhar talvez com feno, ajustar um caroço de algodão, alguma coisa que possa ajudar um pouco mais essas vacas ruminarem e que não tenha uma digestão muito rápida no rumo, certo? Então, o objetivo um dos objetivos é avaliar a qualidade da silagem, né? A gente consegue avaliar, na verdade, não a qualidade, mas o tamanho de partículas da silagem, qual que é essa separação. Com isso aqui, se a gente está chegando numa fazenda nova, ou numa fazenda que a gente já trabalha há algum tempo, e começa a ver uma silagem como essa, a gente já entende que a gente tem que pensar em talvez uma segunda forragem, principalmente se eu estiver falando de uma dieta de vacas de alta produção. Em vacas com menor produção, isso aqui é um problema um pouco menor, não vai prejudicar tanto, mas pode sim gerar algum problema para as vacas. Bom, é isso. Depois eu vou gravar outro vídeo para vocês falando um pouco sobre como usar essa peneira para ver qualidade de mistura e para ver diferenças de consumo na verdade ver seleção, né? Quanto a vaca comeu e quanto realmente ela selecionou. Bom pessoal, então essa primeira parte aqui da peneira é isso. Depois nós vamos gravar outros vídeos para vocês mostrando as outras utilidades da peneira, que é para utilizar para ver seleção, né? Se a vaca está selecionando ou não, a gente faz no oferecido e na sobra, para ver qualidade de mistura ao longo do coxo também. Beleza? Muito obrigado, um abraço a todos.